Eu quero falar esta manhã sobre santidade. Olha para quem está do seu lado e diga assim: como está a tua vida diante do Senhor? Quando você não está dentro da igreja, qual é o teu testemunho lá fora, como homem de Deus, como pastor, como diácono, como obreiro, como mulher de Deus? Posso ouvir glória a Deus nessa manhã? E a pergunta é: o que é santidade? Eu vou aqui rápido nas palavras, dar 4 definições do que é santidade. A primeira definição do que é santidade. Santidade é a palavra hebraica geralmente traduzida por santo. É a palavra kadosh, que corresponde à palavra grega hagios, que no original significa simplesmente separar. A segunda definição para a santidade. Santidade é característica de quem é santo, ou também separado, exclusivo para Deus. Terceira definição: as palavras originais hebraicas e gregas que traduzem santidade significam basicamente a separação do que é incomum, ou impuro e profano. É a consagração a Deus, o Deus Santo, que está sentado em um alto e sublime trono. A quarta definição para a santidade é o ato de se santificar, tornar-se puro, se separa para Deus, renunciar a si mesmo e fazer a plena vontade do Senhor. Santidade, resumo, santidade significa ser separado. Separado da prostituição, separado da mentira, da lascívia, daquilo que não agrada o Senhor. Ser separado significa ser alguém que tem uma vida de santidade e é separado por Deus. Quem é separado por Deus, ele ama a sua família. Quem é separado por Deus, ele ama seu próximo. Quem é separado por Deus, ele vive o que prega. Está entendendo isso? Diga agora. Eu preciso que você entenda isso. Vou encerrar. Você observou os utensílios, o formato dos utensílios? Porque entenda bem, qual é o formato dos utensílios? Se você tivesse uma visão panorâmica do alto, você ia observar que os utensílios tinham o formato de uma cruz. Porque o tabernáculo tipificava a obra redentora de Cristo, de levar o homem pecador a Deus. Antes do sacrifício, era uma sombra das coisas futuras. Pois você me corrige, pastor, depois puxa para ele encostar. Em nome de Jesus. Entenda bem, 3 tribos ficavam do lado norte, 3 tribos ficavam do lado sul, 3 tribos ficavam do lado oeste, 3 tribos do lado leste. Sendo que as 3 tribos que ficavam do lado norte e as 3 tribos que ficavam do lado sul, numericamente falando, eram exatamente iguais. As 3 tribos que ficavam na cabeceira, vou chamar de cabeceira, onde estava a Arca da Aliança, eram as 3 menores tribos. E as 3 maiores tribos eram que ficavam do lado leste. Sendo, se novamente você tivesse uma visão panorâmica, você veria que as 12 tribos de Israel, eles também tinham o formato de uma cruz. 3 tribos carregavam a bandeira de um homem, 3 tribos carregavam a bandeira de um boi, 3 tribos carregavam a bandeira de uma árvore, e 3 tribos carregavam a bandeira de um leão com a boca aberta. A bandeira do homem simboliza o ministério de Jesus aqui na terra, sem se revelar como Deus, como homem. O rosto de boi simbolizava os 3 anos do ministério de Jesus aqui na terra e o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Os olhos de águia, ou a bandeira com a águia, simboliza que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E o leão com a boca aberta simboliza que ele é o verdadeiro leão, o leão da tribo de Judá. Quem é que está entendendo isso? Diga glória a Deus. Eu preciso que você entenda isso. Tudo na minha e na tua vida são degraus. Tudo na minha e na sua vida são níveis. Para você chegar aqui, se eu desse a oportunidade, o pastor desse, nós íamos ficar aqui a tarde toda. Entenda bem, a Arca da Aliança
teve tempo para falar na íntegra sobre isso. Era onde a presença de Deus se manifestava. Havia assim uma pequena fagulha entre os querubins. E Moisés, face a face, aleluia, falava com Deus. A arca representa o ministério. A arca representa os dons espirituais. A arca representa a graça e o poder de Deus. Só que antes de chegar na arca, existe aqui 5 etapas, 5 níveis para se chegar lá. Porque não é de qualquer forma, como eu já disse aqui, não é de qualquer maneira. Tem que se humilhar. Muitas vezes você vai ser perseguido. Muitas vezes você vai chegar em muitos lugares e ninguém vai dar nada para você, mas não importa. O importante é que Deus te escolheu. O importante é que Deus está te vendo. O teu momento, a tua hora vai chegar. Quem é que acredita no meu escolhimento? O altar do holocausto, nas palavras, representava, simbolizava a cruz de Cristo que foi elegida. A pia de bronze representa o batismo nas águas. A mesa representa a ceia. O candelabro representa Jesus, representa a presença do Espírito Santo. O altar de incenso representa a adoração. Observe que é um processo. Primeiro você entrega a vida para Jesus. Depois você desce as águas. Depois você ceia na mesa do rei. É cheio do Espírito Santo. Adora Ele e recebe o ministério. Ele entrava a primeira vez levando o incensário, a segunda vez levando o sangue do novilho, a terceira vez levando o sangue do bode, e a quarta vez ele entrava para buscar o incensário. Mas vou falar tudo isso porque não vai dar tempo, só para você ter uma noção. 500 anos mais tarde, Davi está sentado em seu trono no palácio real. Pensa em um homem bem sucedido. Pensa em um homem vitorioso. É o que Deus vai fazer na tua vida. O que Deus fez na vida de Davi, pastores, Deus vai fazer na minha e na tua vida. Pode passar um mês, pode passar 2 meses, pode passar um ano. Sabe por que não aconteceu ainda? Porque o que Deus vai fazer na tua vida não é coisa pequena. O que Deus vai fazer na tua vida, pastores, é coisa grande. Quem é que acredita nisso? Diga glória a Deus. Pensa em um homem bem sucedido, pastor Bar, pastor Alexandre. Pensa num homem vitorioso, honrado. Este era Davi, em 2 Samuel, capítulo de número 7. Davi havia ganhado todas as suas batalhas. Nenhum inimigo conseguiu subsistir, resistir à força do poderio militar e o poder do Deus de Davi. Davi foi honrado por Deus de uma tal forma que os seus inimigos traziam presentes, que os seus inimigos traziam tributos, que os seus inimigos traziam ouro, que os seus inimigos traziam pratas, traziam animais e depositavam nos pés de Davi. Mas não pensa que ele se tornou rei do dia todo. Foram 3 unções. Foram 3 unções que foi derramada sobre a vida dele. Primeira unção na casa do seu pai Jessé. Segunda unção, 10, 12 anos depois, que ele derrota o gigante Golias lá em Hebron. E a sua terceira unção, 7 anos e 6 meses depois, em Jerusalém, onde ele se torna rei sobre um país, uma nação unificada. 20 anos no mínimo. E muitas vezes nós reclamamos, porque tem que ter estrutura, tem que ter alicerce, está entendendo? Tem que ter base. Vai acontecer, se não aconteceu ainda, continue adorando, porque a tua hora, o teu momento vai chegar. Glória a Deus. Mas um certo dia, Davi está sentado no trono do seu palácio real. E apesar de Davi ter ganhado tudo, apesar de Davi ter conquistado tudo, dentro de Davi havia algo que o incomodava. Dentro de Davi estava faltando algo. Davi então nota que enquanto ele estava no palácio real, cercado de honrarias, cercado de ouro, cercado de prata, de servos, ele se lembra que a arca de Deus, que é a presença de Deus, porque eu posso perder tudo,
casa, carro, tudo isso, porque isso é supérfluo. Nós necessitamos, mas é supérfluo. A única coisa que eu não posso perder é a unção. Porque não adianta ter conhecimento e não ter unção. E não adianta ter unção e não ter conhecimento. Mas eu profetizo que vai haver equilíbrio. Você não entendeu? Todas as áreas da tua vida. Porque na condição de profeta, Paulo da Rocha, embaixador e servo, para te dizer: vai haver equilíbrio em todas as áreas da tua vida: área espiritual, área sentimental, área ministerial, área conjugal, quem é que recebe, área financeira. Todas as áreas da tua vida vai haver equilíbrio. Então se lembra que a arca da aliança estava pelo lado de fora, dentro de um tabernáculo móvel, todo empoeirado por causa do tempo, todo desgastado por causa do tempo. Isto então incomoda Davi. Vou correr. E em 2 Samuel capítulo 7, verso 1 está escrito: e sucedeu que, estando o rei Davi em casa, e tendo o Senhor lhe dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: eis que eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: vai e faz tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Mas a pergunta é: o que estava no coração de Davi? Qual era o desejo do coração de Davi? A resposta é: o rei Davi queria construir um templo para Deus. Entenda bem, esta era a vontade do rei Davi. Esta também era a vontade do profeta Natã. Mas só que tem um porém: esta não era a vontade de Deus. Mas por quê? Porque a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor não são os pensamentos dos homens. Os caminhos do Senhor não são os caminhos dos homens. Você crê em palavra profética? Quem crê? Eu libero essa palavra profética para esse pastor que está nos olhando e diga assim: este ano de 2016, diga para ele, o Senhor vai te surpreender. Diga assim para ele: só que você está pensando que vai ser do seu jeito, mas eu quero te dizer que vai ser do jeito de Deus.